26 de março, aniversário de Porto Alegre, no dia que a capital dos gaúchos completa 253 anos, vamos fazer uma homenagem a essa terra leal e valorosa como o seu povo. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE Crédito para inovar e desenvolver, o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania, Quinta do Morgado, suco de uva pura Quinta do Morgado, pensou em inovação, vem para Ubra, o vestibular 2025 ainda está on. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos começar o programa Poder RS de hoje com um recado do nosso Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Ele vive a cidade ao máximo. Além dos seus 4 bares e restaurantes, também é diretor do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre. Por isso, convidei o empresário Edemir Simonetti para este Poder RS especial de aniversário da nossa capital. Bem-vindo ao Poder RS e parabéns. Obrigado, fico muito agradecido pelo convite e me sinto tão honrado em estar em lugares tão legais de Porto Alegre. É um privilégio para a família Simonetti. Simonetti, tu é porto-alegrense? Não sou porto-alegrense. É de alma e coração, mas nasceu onde? Coração, Nasceu onde? Eu nasci em Nova Brécia. Nova Brécia? Eu estou aqui em Porto Alegre desde 77. Nova Brécia, que é a terra... Dos churrasqueiros. Dos churrasqueiros e do que mais? Churrascarias, e tem um festival... Da mentira. Da mentira que os caras fazem para ganhar dinheiro, porque ninguém ganhou até hoje lá, né? Não tem mentiroso lá. Não tem mentiroso lá, vieram todos embora para Porto Alegre. Tudo aqui em Porto Alegre. Simonetti, eu te convidei realmente uma homenagem a ti, mas a todos os nossos amigos aqui, empreendedores do setor da gastronomia e também da hotelaria, né? Que são, assim, verdadeiros heróis. Quem já passou perto da administração de um restaurante sabe muito bem o que eu estou falando. Eu tive uma pequena franquia, viu, Simonetti, da Calzum, que é um negócio de gastronomia, mas nem se compara uma cozinha de um bar e de um restaurante. E ali nessa franquia eu vi o quão difícil é tocar um negócio com alimentação. Então, assim, eu te escolhi porque eu acho que tu é dos empresários hoje em Porto Alegre o que mais tem restaurantes e também, por conta disso, também o que mais sofreu agora com as enchentes de maio, já vinha sofrendo com a pandemia. Tu tem 2 restaurantes que são ícones da nossa capital, né, que faz aniversário hoje, o Chalé da Praça 15, histórico. Olha, eu quase começo a chorar aqui quando eu penso no Chalé da Praça 15, de tantos momentos bons que ao longo da minha vida, né, eu que sou lá de Santo Ângelo, capital das Missões, vim para Porto Alegre. O mais antigo evento que eu me lembro na minha memória, como se fosse hoje, foi um show ali no Largo Glênio Pérez, né? Então na frente do Chalé da Praça 15, do Jorge Benjor. Aquele largo tomado de gente e nós no Chalé da Praça 15, né, tomando um bom chopp cremoso ali e curtindo aquela festa. Mas assim, poderia citar inúmeros casos. E o bar e restaurante 360, que virou cartão postal da Orla e de Porto Alegre. Então é por isso que tu está aqui em homenagem, primeiro a ti, a tua família, a tua coragem de empreender no setor da gastronomia na capital, apesar de todas as dificuldades, mas uma homenagem extensiva, e aí tu também é diretor, né, do Sinda, uma homenagem a todo mundo que lida com isso, Simonetti. A atividade da gastronomia, e eu estou inserido, depois de 44 anos de atividade. 44 anos? 44 anos. Olha só. 19 Começou anos com 10, já era, né, no máximo. Já era empresário aos 19 anos.
Então, é uma vida. E vindo do nada, né? Uma mão à frente e outra atrás. Mas a gastronomia, ela é interessante porque ela agrega pessoas, une pessoas, tu comemora momentos. No caso também, essencialmente do Chalé da Praça 15, que este ano vai completar 140 anos de atividade na alimentação. Nossa. Certamente é o mais antigo do Rio Grande do Sul. Então é um privilégio estar ali. É o Chalé da Praça 15 e o Gambrinos, que é teu vizinho ali. E o Gambrinos também, que é um ícone da gastronomia, é um parceiro. O mercado público é maravilhoso. O mercado público também está passando por um processo de renovação de mix, né? Tem uma juventude bem importante, né? Muito importante. Está indo para lá o restaurante Olga, que é uma grande novidade aqui do 4º Distrito, que vai inaugurar lá. Está ali, outras grifes, e, digamos, ali vai ser o símbolo de um novo ciclo do centro. Lento, mas um novo ciclo que o mercado está se reorganizando com um mix interessantíssimo. Aliás, o João Melo, fazendo parênteses aqui, que eu quero a tua opinião, o João Melo aqui do Gambrinos, proprietário do Gambrinos, esteve aqui e disse que mudou muito o público do centro da capital, né? Que antes eram funcionários públicos de instituições financeiras, né? E agora com o home office, depois da pandemia, mudou muito, e que ele está vendo no Gambrinos uma vinda cada vez maior de turistas. Tu nota isso também no 360 sim. E no Chalé da Praça 15? Sim, sim. O centro, eu estou desde 40 e tantos anos no centro, peguei o auge ainda, né? Depois ele veio degradando, né? Teve um ponto de interrogação antes da Copa do Mundo ali. Na Copa do Mundo o centro estava bacana. Dali para cá, aí veio a pandemia, trabalhei em casa, que surgiam novos polos de negócio. Surgiu o Guatemi, o Barra, são novos megas negócios que, na verdade, são nossos concorrentes, Claro. né? O Pontal também. Pontal, Praia de Belas. Então, a capital, 50 anos atrás, ela se transformou. O centro envelheceu mesmo, né? É um ciclo, os bairros fortes, comércio forte. Então, mudou, o centro realmente mudou. E falando em turismo, uma das coisas que até eu queria assim, o turista, ele vem a Porto Alegre, eu sempre comento com os meus colaboradores, meus colegas de trabalho, que a sala do turista eles não vão na prefeitura, eles vão nos restaurantes e nos hotéis. Claro. Nós que recebemos eles, né? Ali a responsabilidade disso também é uma coisa legal, né? É legal, mas é uma responsabilidade também para corresponder à expectativa deles. E vocês fazem muito isso. Lá no 360 no Chalé da Praça 15, já vi muitos garçons atender grupos de turistas e falar, olha, tem 4º Distrito com cervejarias, né? Vocês podem ir no Moinhos de Vento, que é um lugar legal para caminhar, na Cidade Baixa. Isso. Tem esse papel de guia de turismo. Tem. E então nós trabalhamos com muito turista. Esse fim de semana, por exemplo, não tinha lugar nos hotéis. Estava todo lotado, show na Arena, no Inter, o Campeonato Mundial de Skate, enfim. Paula Toller no Araújo Viana, tudo lotado. Então, nós tivemos um movimento muito grande no Chalé, no 360. Lá é basicamente o 360 ele é uma coisa fantástica, porque quando nós abrimos, faz 6 anos atrás, foi um rompimento de um ciclo que Porto Alegre vai dar as costas para o Rio. Hoje Porto Alegre está mais alegre, ela está mais feliz, com todas as desgraças que a gente teve, justamente porque descobrimos o Rio. A Orla foi grande, e no caso do 360 ninguém quis operar lá na licitação, né? Então foi umas coisas assim, porque aí agradeço muito. Se abriu a licitação agora 360, tu vai ter concorrência. Mas já renovei lá com Cagan 3 lá, 10 e mais 10. Aí tem aí que o turismo ali começou a mudar muito. Nós temos um potencial muito grande para o turismo. Inclusive Está só no começo. Mas já melhorou bastante, né? Melhorou bastante. Muito. Mas demos uns passos, 2. No caso do 360 lá, fomos destruídos pela chuva lá, sobrou só a parte de dentro. O que a gente fez lá? A orla não está em obra ainda, o que a gente fez lá?
fez um garden, fez um jardim, está lindo como nunca. E aí criamos uma interessante, falando turismo, pela nossa cidade, nós criamos a Rota 360. O que é essa Rota 360? É o turista que está em Gramado, Canela, ele sai do hotel 9 horas, 10 horas da manhã, e eles têm o aeroporto às 17, 18. Falamos com todos os guias de lá, mais de 90 nós convidamos para vir almoçar. O que é a Rota 360? Eles descem no catamarã, eles dão um giro no Guaíba, almoçam 360, vão no estádio Beira-Rio, lá, no querido Inter, lá, Moro Santa Teresa, mercado público, arena e aeroporto. Isso instiga a próxima vinda para o Rio Grande do Sul para eles ficarem em Porto Alegre. Claro. Então, são pequenas. Tem um gostinho ali, gostinho. passa o dia inteiro. Gostinho. Está funcionando isso? Está funcionando. Que bom, hein? Está funcionando. Isso é fundamental, né, para fomentar o turismo. Quando eu fui secretário de comunicação ali da Prefeitura de Porto Alegre, no governo Marquês, a gente começou nesse movimento de fazer a rota das cervejas artesanais no 4º distrito. Isso é fundamental. O turismo não se faz sem roteiro e sem trabalhar com os operadores turísticos. E a gente tem trabalhado muito agora com a nova gestão também, com a nova secretária e o secretário da área de Junta e Turismo lá. Que tem que ter um guarda-chuva para o turismo, né, para poder girar, né? Então, existe um turismo muito impulsivo de negócio, turismo de turismo, desce quantos milhões no aeroporto, a 5 quilômetros do centro, nós não conseguimos fazer esse link. Nós temos que fazer. Vai direto para a Serra? Direto para a Serra. Bento ficou anos tentando levar parte de quem ia para Gramado e Canela para lá. Estão conseguindo agora. Conseguindo. Agora, Porto Alegre que é vizinho, tem então, que captar. Nós temos que nos unir, né? Tem que nos vender lá fora, né? Lá, quando a agência vende... Na origem. Na origem, lá, quando vende Gramado e Canela, bota o Porto Alegre uma noite. Dia em Porto Alegre, pelo menos. Uma noite. Uma noite. Esse trabalho nós vamos ter que fazer em conjunto, a iniciativa privada com a prefeitura, né? Temos que fazer. Como é que é investir em Porto Alegre? Tu tem 4 restaurantes, 2 deles, né? Tu teve que fechar, né? Que ficavam no centro histórico. O Bistrô do Marques, né? Bistrô do Marques, aquilo histórico. ali era um mimo, história, né? Espetacular. Entrou 2 metros de água, destruiu 100%. Então ali... Quantos restaurantes teus foram afetados em enchente? 4? Sim. O Bistrô, o 360, o Chalé da Praça 15, nem tanto. E o Guapo Gastronomia lá, lá no Blue Tree. Ficamos um mês fechado e entrou água e destruiu todos os móveis. Lá no Butri? Lá no Blue Tree. Olha só, o Guapo também. Então, foi um desastre, né? Mas a gente não teve... Qual foi o prejuízo calculado? Foi mais de 1 milhão, né? 1,5 milhão. Tu conseguiu o apoio dos governos? Conseguimos. Parte sim, conseguimos a folha 2 meses, que isso foi fantástico. É pouco, mas ajuda muito. Parece pouco, mas ajuda muito. Ajuda, 2 meses de folha. E essa não teve devolução, essa ajuda foi fantástica. E conseguimos uns Pronamp do Banrisul, né? É pouco, com a empresa com 30 colaboradores é pouco, mas foi um momento também. E a gente teve de ajuda. E a gente teve um momento bastante... Como são lugares turísticos, tem muita gente que está vindo a Porto Alegre. Por exemplo, tem um monumento dos heróis da enchente, lá em frente ao 360. Você não imagina a visitação daquele monumento. Olha só. Muito. E tem gente chorando ali, porque lembra o que passou lá na cidade dele. Claro. Né? Então está muito legal. As pessoas vêm visitar o caramelo aqui na rua. Sabe? Nós temos agora a abertura da usina do gasômetro, que é um ícone, depois de 7, 8 anos fechado. Então é um ícone também, vai ajudar, vai começar a Bienal. Então Porto Alegre está numa efervescência. Tu está otimista com Porto Alegre? Então, porque assim, quando tu está otimista com Porto Alegre, eu também fico. Eu estou muito otimista. Eu sou o cara mais otimista que tem, né, acho que de Porto Alegre. Eu estou muito otimista porque... Depois da orla ali, né, veio o trecho 3, o Pontal, Cais Embarcadeiro, o pessoal do Cais Mauá? não desistiram ainda. Claro. Não desistiram. E não tem que desistir. E não vão desistir.
Entende? E agora a gente tem até o trecho 2 ali da Orla, que também tem que ser, né? Tem vai para a licitação e vai o ter nosso um centro... Parque Harmonia, né? Que vai virar o Parque dos Gaúchos, Mas com uma roda gigante, né? Ali. Né? Feito ali muitas melhorias, né? Pela GAN3 e também para o Grupo Astral também. E que vai ser uma atração permanente o ano inteiro, não só no mês de setembro. Esse é o grande passo, porque a partir do momento que tu tem um âncora numa cidade, turisticamente falando, no caso ali, não vai ter quartos o fim de semana de tantos hóspedes por causa da roda gigante. Feriados, que Porto Alegre esvazia, vai vir famílias do interior, a roda gigante. Então, a partir deste parque, haverá outros parques. Entendeu? Por isso que eu sou muito otimista, porque eu vi 247 anos dando as costas para o Rio, né, que era o 360, quando inaugurou, e eu vi toda a mudança. Teve a enchente, destruiu, mas... não tem jeito. Lá, tem que pensar para frente, né? Tem que pensar para frente. Tem que ser isso. Então, Resiliente aqui, fica a nossa homenagem. Então, hoje é aniversário de Porto Alegre, tu tá cheio de eventos nos teus restaurantes. Tem, graças a Deus. Tem muita coisa hoje à noite ainda para fazer. Então, assim, fica registrada aqui a tua presença em homenagem a todos os empreendedores de Porto Alegre, especialmente da área da gastronomia, da hotelaria, mas assim, um abraço especial a ti, a toda a tua família ali, que tu é um lutador por Porto Alegre, tá? Contigo não tem ruim. Eu fico muito agradecido. E a sobrevivência do chalé e do 360 tem muito a ver com a imprensa. A imprensa é muito querida com a gente. É verdade. Fico muito agradecido. Isso é por tua causa, tá? Não, pela tua atitude. Pouquinho, mas na verdade é pelos espaços que a gente está administrando, né? Verdade. Então, o carinho que eles têm pelos nossos espaços. Obrigado. Simonetti, o maior empreendedor da área da gastronomia aqui de Porto Alegre, então, neste dia que é o aniversário da nossa capital, 253 anos. Agora, pessoal, chegou a hora da nossa conexão com Brasília. O nosso correspondente especial, Fábio Marçal, comenta a votação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, para tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Olha só, hein? Boa noite, Marçal. Fale mais sobre isso. Boa noite, Orestes. Boa noite a todos. Como esperado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réu o Jair Bolsonaro e também mais 7 aliados no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado durante as eleições e depois das eleições de 2022. Com o aceite da denúncia, os investigados agora se tornarão réus e passarão a responder ao processo na Suprema Corte, onde poderão ser considerados culpados ou inocentes. A denúncia aponta 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Deterioração também do patrimônio público. A decisão, então, tomada pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro a ser condenado, que eu acredito até setembro, apenas que vão de 14 a 43 anos de prisão. No Brasil, lembrando, o tempo máximo de reclusão é de 40 anos. E as más notícias para Jair Bolsonaro não terminaram por aí. O presidente e seu grande amigo Donald Trump elogiou o sistema eleitoral brasileiro, o sistema que sempre foi questionado por Jair Bolsonaro e pelo seu grupo político. Essas são as notícias aqui da capital federal. Nós voltamos amanhã, Orestes. Boa noite a todos. O correspondente especial Fábio Marçal, que fala lá de Brasília, ele sempre faz o seu comentário aqui em nome de Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça a sua reserva pelo WhatsApp 51 99 141 6948 ou pelo Instagram, @chavin.restaurante.
O Chavin, aliás, ele não fecha à tarde, hein, pessoal? Ele abre ao meio-dia e fica aberto até a noite. Nesta quarta-feira, né, dia 26 de março, ele está com um cardápio em homenagem ao Rio Grande do Sul pelo aniversário de Porto Alegre, unindo a gastronomia peruana com a gaúcha. Não perca, dá tempo ainda, vai lá no Chavin e aproveita as delícias, tá, dessa combinação da gastronomia peruana com a gastronomia gaúcha. Poder RS faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver, e o OBRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Grupo PS apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade e em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, a conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral com 699 vagas e é o hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora o seu corretor. Poder RS está de volta para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. O BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Super Cuia, esse é o nome oficial do monumento que já é um ponto de referência na cidade, a Rótula das Cuias. Hoje, no Jornal da Mix, os jornalistas Sabrina Tomás e Glauco Paza conversaram com o autor da obra, o artista plástico Sancler Semin, e lembraram do outro apelido do monumento. Olha só, foi uma entrevista histórica e muito saborosa. Se instalou o monumento das Super Cuias, que é uma referência hoje geográfica, local, de trânsito, inclusive. Tem alguma coisa de trânsito naquela região, é a Rótula das Cuias. Mas que também gerou um impacto na época, e depois teve grande repercussão, porque as pessoas pensavam, mas o que é isso? São cuias? Aí depois tinha uma menção, Freud explica, nas tetas. Depois sim. veio a Covid e ainda se falou que lembrava do vírus da Covid. Do vírus, isso. O fato é que está sempre na nossa imagem, aquela rótula das cuias. A gente volta a conversar, então, com o artista plástico Sancler Semin, que foi o autor, então, dessa obra. E a gente queria te ouvir, depois de tanto tempo, como é que é isso, né? Como é que tu olhas para essa obra, as repercussões, os diferentes olhares que ela recebeu ao longo desse tempo já. Muito bom dia. Bom dia, como vão? É um prazer falar com vocês a respeito dessa obra. Eu me lembro perfeitamente, como se fosse hoje, quando eu cheguei e vi a peça já instalada dentro ela foi instalada na Bienal Mercosul em 2003 e ela estava dentro do prédio do gasômetro. E é interessante que essa peça, eu tive que fazer uma peça modular, porque o curador, ele queria que eu fizesse uma peça muito grande dentro do gasômetro. Aí eu perguntei para ele, e a porta? A porta só tem 2 metros por 2 metros. Como é que nós vamos fazer para entrar? E então eu tive que fazer uma peça modular, né? E a ideia que eu tive foi a seguinte: visitando a minha cidade em Cruz Alta,
eu fui visitar um desses locais que vendem artigos para gaúchos. Inclusive, encontrei um barril cheio de cuias. Aí eu comprei 12 cuias e chegando na casa dos meus pais, eu criei em papelão um dodecaedro. Quer dizer, um dodecaedro é uma forma geométrica que tem 12 lados. E eu colei essas cuias ao redor, né? Ao redor dessa forma geométrica, e deu uma coisa muito estranha. Tem razão, parece um vírus. Podia ser um vírus, podia ser um átomo, tem várias possibilidades. E eu gostei da ideia de usar, né, esse motivo da cuia, que é um motivo popular. Você vê cuias gigantes em postos de gasolina, em lugares assim, né? Sempre foi um símbolo bastante popular no Rio Grande do Sul. E então essa ideia me veio, eu mandei a foto desse modelo improvisado pro curador, e ele achou uma coisa absurda, mas ele falou, é tão absurda que talvez valha a pena fazer. O senhor próprio se surpreendeu, então? Mas eu me surpreendi quando eu vi a coisa montada já dentro do gasômetro. E o que foi muito interessante é que, nesse momento, quando já estava abrindo a exposição, chegou um gaúcho todo apiochado, mas assim, gaúcho sério. E aí ele pôs as mãos assim na cintura, olhou para aquilo e falou: cuia, azulzinha. Isso é coisa de fresco. Muito interessante. Olha só. Bom, quanta coisa mudou até da maneira como se olha as expressões e o politicamente correto nesses 20 anos, né? Não, e interessante ver do artista que ele não tem nenhum tipo de restrição aos comentários. Controle. Isso, e não tem controle, porque cada um olha e tem uma visão, tem uma interpretação, né? Isso é arte também, né? Mas eu sempre, no meu trabalho, eu sempre procurei isso. Fazer uma coisa que, para o começo de conversa, me surpreendesse a mim mesmo. Porque se não é uma coisa que me surpreende, então é uma coisa chata. Eu já estou refazendo alguma coisa que eu já conheço. Eu tenho a impressão que uma das funções da arte assim, é realmente fazer você descobrir alguma coisa nova a respeito do mundo. E essa peça, de todos os monumentos que eu fiz, foi realmente, porque eu fiz vários monumentos em vários lugares do mundo. Eu tenho peças grandes, talvez não essa seja realmente a maior de todas, porque em termos de volume, né, uma peça grande, mas é a que mais deu a falar, né? Inclusive parece que havia um vereador, uma pessoa assim da política que por muitos anos queria destruir a peça. Ele falou muito mal, fazia artigos contra e tal. E um dia eu falei para minha galerista, para Marga, que é a minha galerista de Porto Alegre, eu falei: Marga, eu gostaria de conversar com esse senhor, né? Porque eu acho interessante, eu gosto das pessoas que reagem fortemente ao que eu faço, né? Eu quero conversar com ele. E aí ela falou: tá bom, vamos arranjar isso. Há uns anos atrás eu fui a Porto Alegre e, chegando, perguntei para Marga, e aquele senhor, vamos tentar encontrar com ele? Ele falou: mas coitado, faleceu ontem. Olha, que coisa, né? Coitadinho. E eu estava curiosa aqui sobre como teria sido essa conversa. Bom, a gente está conversando com o artista plástico Sancler Semin, que é o autor desse monumento das super cuias, que fica ali na Rótula das Cuias. Ela acabou sendo a referência. Não, é Rótula das Tetas, segundo muita gente. Daquele local. Diga. Não, falando nisso, nessa história de tetas, eu me sinto realmente como o marido que é o último a saber.
Sinceramente, eu nunca pensei, eu pensei em todas as coisas, eu pensei em átomo, eu pensei em molécula, eu pensei em vírus e tal, mas nunca pensei em tetas. Mas é sempre assim, né? A mente tá sempre. Nosso olhar sobre o mundo está sempre, né? A partir de quem olha. Mas o senhor fala conosco dos Estados Unidos. Então, queria um olhar seu sobre Porto Alegre. De onde o senhor fala nos Estados Unidos? E um olhar seu de Porto Alegre a partir daí. Eu estou na minha casa e no meu ateliê, que fica 1h30 de Nova York. Em Connecticut, numa cidadezinha chamada Woodbury, uma cidade muito antiga daqui, que foi muita saudade, não? Eu sempre tenho saudade do Brasil, mas eu vou, né? Eu já ano passado fui 2 vezes, eu vou todos os anos. Faço questão, eu tive uma exposição esse ano em São Paulo, quer dizer, eu vou sempre. É o nome da arte internacional. Obrigada por nos atender nessa manhã aqui no Jornal da Mix. Um bom dia para o senhor. E também parabéns nesse dia de aniversário de Porto Alegre. O senhor faz parte dessa história, olha, incrivelmente. Muito obrigado. Eu estou muito contente com isso. O canal Multi-RS repercutiu o aniversário de Porto Alegre ao longo da programação de hoje. A nossa repórter Maria Eduarda Rocha foi conhecer 3 porto-alegrenses que fazem a cidade ser o que ela é. Aliás, um só é porto-alegrense nascido aqui. Os outros vêm de diferentes partes do mundo e são porto-alegrenses de coração. Confira a reportagem especial que preparamos. Pode rodar. Ah, nossa Porto Alegre, tantas paisagens, amores, cultura, renovação. Uma capital formada pela identidade de tantos e tantas que a escolheram para chamar de lar. São 253 anos de história. História que no bairro Bonfim se mistura com a de Minas Gerais e dos Estados Unidos. Mas como? É o que a Kylie e o Clau têm orgulho de explicar. Meu nome é Kylie, eu sou dos Estados Unidos, de Illinois. E isso é o Vicente, ele é gaúcho, por 3 meses. Eu sou o Clau, eu sou do interior de Minas, sou de Governador Valadares. Eu tô aqui há mais tempo, né? Eu tô aqui, já vai fazer 9 anos que eu tô aqui, no mês que vem. E Kylie, esse ano faz 5. Então a gente se encontrou, a Kylie ainda estava para vir para o Brasil, ela tinha um contrato com a empresa para trabalhar aqui no Brasil. No fim de 2023, a gente, numa conversa de bar, a gente estava nos Estados Unidos, eu em baita estafa de trabalho, assim, trabalhava numa multinacional. A gente teve a ideia de fazer alguma coisa pensando mais em futuro, assim, em família. E o café era uma ideia que eu tinha anterior. O nome chama atenção. Uai é a conhecida expressão mineira, junto com Uai da língua inglesa, que significa porquê em português. O casal comanda o café e cuida do pequeno Vicente, o primeiro gaúcho oficial da família. Conheceu por um aplicativo a 10 mil quilômetros de distância. Kylie estava nos Estados Unidos e eu aqui, mas Kylie já tinha uma proposta de trabalho aceitada aqui, então ela direcionou esse aplicativo para Porto Alegre para conhecer pessoas. E aí começou a pandemia, a gente ficou 4, 5 meses se falando online, assim. E aí quando a gente se encontrou, a gente parecia que já se conhecia há muito tempo. Então Kylie chegou quando ela chegou a gente já estava namorando, em 3 meses a gente estava morando junto, aí casamos aqui, casamos nos Estados Unidos, já estamos com 2 anos de casados. E agora veio o Vicente, então tudo foi progredindo. Eu já morei em Tailândia, em Myanmar, eu sou americana, então Brasil é o mais parecido com os Estados Unidos do que Ásia, por exemplo. Então a transição não foi difícil, eu achei mais fácil. Eu tive uma pessoa que me ajudou, né? Mas eu amo aqui e é muito bom ter Vicente aqui também. A localização não poderia ser outra. O Bonfim, bem na divisa com o bairro Independência, é uma referência em opções gastronômicas e tem um vasto público local e também de estrangeiros. Durante a gravação da reportagem, 3 norte-americanas sentaram na área externa e fizeram os pedidos no idioma de casa. Eu acho que Porto Alegre tem tudo que uma capital necessita, assim, com uma vibe mais de interior, assim. Acho que é uma capital pequena, né, relativamente pequena, e que eu consigo acessar tudo, assim. Então eu tenho uma visão muito clara do que é o Bonfim, por exemplo, que é esse bairro que a gente está, do que é, sei lá,
eu tenho uma visão muito clara dos locais de Porto Alegre, assim, qual o público que está naquele local, sabe? A gente tem uma estrutura bem legal aqui em Porto Alegre, a gente gosta muito de morar aqui, então, tipo, não pensamos em uma outra possibilidade que não Porto Alegre para esse início. A gente tem uma rede de apoio, mesmo que não tem família aqui. Minha família está lá, a família dela está em Minas. A gente tem uma família aqui e eu amo. A principal ideia do café é reunir um pouco de cada cultura. O pão de queijo tem a marca de Minas Gerais. Já os recheios têm o toque americano. Esse, por exemplo, é feito com manteiga de amendoim, muito popular nos Estados Unidos. Mas ele é preparado junto com a geleia de goiabada, um sucesso brasileiro. E eu sei que tem outras receitas que também fazem sucesso aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Que receita é essa, Kai? A torta de maçã, a apple pie, é aqui e é a receita da minha avó. Ela tem 97 anos e ela passou para minha mãe, que passou para mim. Eu vou passar para Vicente um dia, mas aqui é muito autêntico, muito americano. Já são 8 meses de operação. O local abriu as portas no dia 25 de julho de 2024. 3 semanas depois, viralizou nas redes sociais e passou a lotar aos finais de semana. Por esse e outros motivos, o Clau e a Kylie não imaginam nenhuma outra cidade melhor do que Porto Alegre para viver. Até a gente pensando em abrir outras unidades em Porto Alegre, é pensando que Porto Alegre, o que não mata só fortalece. Então, tipo, depois de tudo isso, esse desastre, essa coisa louca que foi, eu acho que Porto Alegre vai voltar muito mais forte, assim, sabe? Então, a gente acredita muito em Porto Alegre, a gente acredita muito nos microempreendedores de Porto Alegre. Foi muito legal ver como as pessoas trabalharam juntos para recriar a cidade, ou ajudar os outros, sabe? Porto Alegre é uma cidade muito pulsante. Se a gente verificar hoje, nesse momento mesmo, agora em março, nós temos vários eventos na cidade, multiculturais, multifacetados, eventos esportivos. Temos exemplos aqui, por exemplo, o STU, recentemente realizado aqui, um evento internacional. Temos o South Summit também, outro evento internacional. Expo Favela, grandes eventos para a cidade que atrai públicos diversos. À frente da Secretaria-Geral de Governo desde janeiro, André Coronel destaca a qualidade de vida oferecida na capital gaúcha, desde os parques e a Orla do Guaíba como espaços para contato com a natureza e a prática de exercícios, até a ampla quantidade de serviços de saúde. Para o futuro, o objetivo é continuar investindo em atrações e incentivando a geração de empregos em todas as áreas. Uma cidade que tanto para o jovem como o idoso, ela tem perspectivas, ela tem futuro, ela tem essa questão muito ligada à inovação, é uma cidade ligada completamente a este tema. Nós somos amigos do empreendedor. Então esse é um ponto principal da cidade, né? A nossa gestão sempre foca em desburocratizar quando se trata de empreendedorismo. A gente incentiva o empreendedorismo, nós queremos a cada dia atrair mais investimentos para cá, temos gerado política para isso, então o desenvolvimento econômico é uma pauta importante para a cidade e ela é fundamental para esse momento da cidade também. O momento de reconstrução da cidade também exige que a gente atraia investimentos para a cidade, gerar emprego, gerar renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas em geral. A gente está aqui, a gente adora a cidade, então com certeza não é uma opção sair de Porto Alegre. É muito especial aqui, a gente ama. Olha só, pessoal, Porto Alegre também se destaca pela importância de sua zona rural, como conta a apresentadora da Granja na TV, Thaís Dávila. Porto Alegre é a terceira colocada entre as capitais do Brasil quando o assunto é área rural. Ao todo, são 40 quilômetros quadrados, dos quase 497 quilômetros quadrados da área total do município. Para uma comparação, esses 40 quilômetros quadrados da área rural de Porto Alegre representam mais do que a área total de Imbé ou de São Vendelino, por exemplo. A cidade perde para Palmas, no Tocantins, e a capital de São Paulo. Localizada na Zona Sul, a concentração de áreas rurais de Porto Alegre está nos bairros Chapéu do Sol, Lajeado, Belém Novo, Boa Vista, São Caetano, Lami e Extrema, mas é possível encontrar produção rural também em outros bairros, como Belém Velho e Vila Nova. Atualmente, são 186 produtores rurais cadastrados pela Prefeitura.
Uma das características da nossa produção é que ela é baseada em pequenas propriedades de agricultura familiar que produzem hortaliças, frutas e legumes majoritariamente. Uma outra característica é o foco na produção agroecológica e orgânica, então são produtos de alta qualidade. Essas características, aliadas ao fato da zona rural estar a 50 minutos distante do centro de Porto Alegre, fazem com que se abra uma oportunidade muito grande para o desenvolvimento do turismo rural, principalmente por turistas que procuram uma conexão maior com a natureza, com os modos de vida rural e que buscam também fugir da agitação das grandes cidades. O turismo rural também tem seu espaço na capital dos gaúchos. Há muitos anos, uma iniciativa chamada Caminhos Rurais reúne um grupo de propriedades preparadas para receber visitantes. Ali, os turistas, que podem ser os próprios porto-alegrenses, conhecem as belezas e as peculiaridades da agropecuária, as atividades diárias e as delícias preparadas direto da colheita para a mesa do consumidor. Nessas propriedades é possível interagir com o modo de vida rural e se conectar com a natureza através de passeios a cavalo, piqueniques com produtos da agroindústria familiar, alimentação dos animais, colhe e pague, enfim, são diversas atividades que permitem que o turista interaja mais com essa realidade e, enfim, pratique atividades mais relaxantes, de interação maior com suas famílias e com o meio rural. Pessoal, eu também sou porto-alegrense de alma, de coração, nasci lá na capital das missões, em Santo Ângelo, mas estou aqui há mais de 20 anos e o meu comentário de hoje no Jornal da Mix foi uma homenagem à capital, a Porto Alegre. Eu quero dividir este comentário que eu fiz no Jornal da Mix com vocês aqui no Poder RS. Pode rodar. Bom dia, Sabrina, bom dia, Glauco, bom dia, ouvintes da Rádio Mix. Hoje, Porto Alegre faz aniversário. São 253 anos de uma história rica, diversa, cheia de contrastes e de encantos. E para mim, essa data tem um significado ainda mais profundo. Nasci em Santo Ângelo, a capital das missões, e como muitos jovens do interior, sempre sonhei com a capital dos gaúchos, Porto Alegre. Ela era símbolo de oportunidade, de cultura, de movimento. Me lembro da primeira vez que cheguei aqui, ainda de ônibus, do alto da estrada, avistei a silhueta dos prédios e pensei, é aqui que eu quero construir a minha vida. A cidade parecia, naquela época, uma selva de pedra intransponível, mas bastou caminhar entre os prédios do centro histórico para perceber que por trás do concreto havia alma. A Rua da Praia, com seus artistas, estudantes, trabalhadores e suas histórias cruzando as minhas, foi me apresentando a verdadeira Porto Alegre, a cidade viva, pulsante, que se revela nas pessoas. Aqui eu criei meu filho, me desenvolvi como jornalista, fiz amigos e tive o privilégio de servir a cidade como secretário municipal de comunicação. Nesse período, pude retribuir um pouco do tanto que eu recebi. Porto Alegre me deu muito, me deu chão, me deu voz. Hoje, não apenas moro aqui, eu pertenço a essa cidade. Caminhar por suas ruas, sentir a brisa do Guaíba, ver o pôr do sol mais bonito do mundo. É viver um amor que amadurece com o tempo. Neste aniversário de 253 anos, o que desejo a nossa Porto Alegre é que continue sendo esse espaço de encontros, de lutas e de beleza, que siga acolhendo os que chegam com seus sonhos e devolvendo a eles a chance de realizá-los. Porque para mim, Porto Alegre não é só onde eu moro, é onde a minha vida acontece todos os dias. Parabéns, minha capital, parabéns, Porto Alegre. Tenham todos um grande dia de aniversário de Porto Alegre. Fiquem bem. Orestes de Andrade Júnior para o Jornal da Mix. O melhor mix de notícias está aqui. Jornal da Mix. Para encerrar o Poder RS de hoje, vamos chamar a nutricionista Vanessa Leite, a rainha do emagrecimento. Ela sempre tem uma dica importante para a tua vida. Olha só. O arroz integral, ele é uma ótima fonte de carboidrato e pode fazer sim parte da sua dieta de emagrecimento. Qual escolher? O menos saudável, com menos fibras é o branco. Então, claramente eu escolheria. Se escolher,
combinem com uma proteína, com uma fibra. O parbolizado, ele é um pouquinho melhor, ele tem um pouquinho mais de nutrientes do que o branco. Os 7 grãos e o integral, ótimo, que às vezes a pessoa fica, tá, né? Nutricionista prescreveu integral, posso trocar por esse? Pode, não tem problema. E o mais integral de todos é o negro. E ele ainda tem um gosto acastanhado, vale a pena. Se você não experimentou, chegou a hora de fazer. Ele demora um pouquinho mais, mas vale a pena. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar os seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. O seu futuro começa agora. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. As dificuldades vividas pelos produtores rurais do Rio Grande do Sul foi tema de discussão em Brasília, de conversa entre o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Olha só. Estimados amigos, estou recebendo aqui o presidente da Farsul, Gedeão, grande líder do Rio Grande do Sul, para discutir um tema que, mais uma vez, está sendo problemático no estado do Rio Grande do Sul. Questão do endividamento agrícola. Eu já participei lá atrás quando presidi a Frente Parlamentar da Agricultura, fizemos um projeto e conseguimos negociar, chamava-se 42040. Nós precisamos encontrar um espaço. Então, eu fui demandado pela liderança do Estado e pela liderança do presidente para ver tecnicamente onde a gente podia conseguir recursos. Como a gente cuida do orçamento da União, essa é a minha missão aqui no Tribunal de Contas da União, estamos buscando uma forma, tecnicamente, de socorrer os produtores. E a presença do presidente Gedeão para falar com os líderes que estamos articulando de forma institucional, através do Tribunal de Contas da União, através do presidente Vital, é no sentido de buscar essa solução, tecnicamente, para socorrer os nossos agricultores. Então, agradeço a visita do presidente Gedeão, queria cumprimentá-lo por esse trabalho importante que ele faz em nome do Rio Grande do Sul. Eu, como gaúcho e como produtor, também me incorporo nessa luta que é de todo o Brasil. E nós precisamos enfrentar a questão climática e a questão do endividamento o mais rápido possível. Presidente, muito obrigado pela visita. Na realidade, ministro, nós viemos te procurar aqui porque realmente se trata não só do ministro do Tribunal de Contas da União, mas como um produtor rural e gaúcho, além do mais. E, na realidade, nós hoje, no estado do Rio Grande do Sul, com produtores rurais, estamos concebendo que realmente nós estamos com uma mudança climática no estado. E está nos afetando de sobremaneira. Já são várias negociações, tecnicamente não temos muito o que fazer, nós precisamos de uma solução política. Mas não podemos ficar sempre de chapéu na mão. Nós temos que olhar para o futuro do estado do Rio Grande do Sul e, na realidade, ministro, o que é que nós temos que colocar? Como nós podemos alavancar o produtor de uma certa maneira para que ele possa investir para mitigar os efeitos negativos do clima. Porque, na realidade, nós tivemos 3 ou 4 secas com 2 grandes enchentes pelo meio, realmente as coisas mudaram no Rio Grande. E para mudarmos isso aí, nós precisamos alongar o perfil das dívidas dos produtores neste momento, para que eles retornem a ter capacidade de pagamento, que possam pegar recursos para fazer investimentos em irrigação, em calagem com profundidade, talvez alguma questão de gesso, reservação de água. Então, estes são os motivos que nos trazem aqui.
Então, essas conversas com o ministro Nardes, aqui no Tribunal de Contas da União, que conhece todos estes mecanismos de Estado, porque a decisão será política, e realmente nós contamos com essa valiosa ajuda, porque temos que seguir caminhando no governo federal para resolvermos o problema dos agricultores do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela visita. Estamos aqui fazendo também uma auditoria climática. Recentemente eu apresentei um projeto já em nível mundial, mas estamos fazendo também nos estados de avaliar o clima. Porque sem uma boa água, sem uma boa irrigação, é difícil plantar. E o agro depende dessa estrutura que o Estado tem que oferecer, porque isso vai reverter em emprego, geração de renda para o Estado brasileiro. Obrigado. Estamos à disposição do Rio Grande e do Brasil. Poder RS de hoje, festivo, comemorando o aniversário de Porto Alegre de 253 anos. A gente fica por aqui com o apoio do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem. Parabéns, Porto Alegre!